essa parte que nós vamos entrar agora é uma parte mais complexa. É a parte onde eu vou trazer para vocês a avaliação pedagógica inicial. Lembra que eu falei na aula passada, né, aquela parte da cognição, metacognição, desenvolvimento motor e psicomotor, afetivo, emocional e interpessoal, e a parte de comunicação é a parte mais complexa do PDI. Então, nós vamos gastar várias aulas com ela, tá? Então, preparem-se aí, porque nós vamos ver detalhadamente cada um desses aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da cognição. Aqui, gente, antes da gente pensar o que é cognição, né, eu vou dizer para vocês que cognição não é sinônimo de inteligência. Muitas vezes as pessoas usam esses dois termos como sinônimos. Ah, a criança, eu tenho um aluno que tem um comprometimento neurológico grave, mas o cognitivo dele é preservado. Não, o que é preservado é a inteligência. Nós vamos ver ao longo das características aqui que a cognição é uma habilidade que nem todo mundo tem preservado. E nem por isso a inteligência é prejudicada. Quanto mais habilidades cognitivas eu tenho desenvolvida, melhor a minha inteligência funciona. Mas elas não são sinônimos, tá? As habilidades cognitivas, elas fazem parte do desenvolvimento da inteligência. Elas são habilidades mentais para que eu possa obter conhecimento. E para eu obter conhecimento, eu não preciso só da cognição também. Nós vamos ver outras áreas aí que são importantes. Então, é um processo de absorver conhecimento e converter esse conhecimento, né, esse conhecimento que é captado, de um modo de ser interno. Ou seja, a partir do momento que eu capto alguma coisa do meu exterior, eu interpreto isso e isso começa a fazer parte, né, do meu conhecimento. Dentro da cognição, gente, eu tenho várias áreas. Então, eu tenho a memória, a percepção, a atenção, o raciocínio lógico, o pensamento, a linguagem e as funções cognitivas. Então, também quando eu falo de cognição, e eu falo que cognição são habilidades mentais, mas são vários tipos de habilidades mentais. Então, nós vamos ver cada uma delas, tá? Porque às vezes é importante, eu falo assim, o aluno tem boa memória. Qual memória dele que é boa? É a memória semântica? É a memória episódica? Qual tipo de memória que é boa? E quanto mais tipos de memórias eu tenho desenvolvido, melhor para favorecer a minha aprendizagem. Então, a partir de agora, eu vou falar de cada uma desses tipos de cognição. Vamos começar pela memória. A gente percebe a realidade. Através de quê? Através dos nossos sentidos. Se o que a gente observa interessa, a gente leva, né? Isso é levado para a nossa memória de curto prazo. A partir das repetições, a partir da vivência desse conhecimento, esse conhecimento acaba indo para a memória de longo prazo. Mas só vai para a memória de longo prazo depois de algumas repetições. Eu não aprendo alguma coisa e ela imediatamente vai para a memória de longo prazo. Então, por isso é que a escola precisa criar estratégias de falar a mesma coisa de modos diferentes. E quanto mais acesso a criança tem a determinado conteúdo dito de maneiras diferentes, mais ela vai reter esse conhecimento na memória de longo prazo. E lembra que eu falei que se aquilo que a gente observa nos interessa, a gente leva para a memória de curto prazo? Isso quer dizer o quê? Que a nossa habilidade emocional, o nosso interesse, ele está ligado à nossa aprendizagem. Então, é importante eu saber que a gente armazena aquilo que nos interessa, aquilo que está ligado ao afetivo. Então, a escola precisa trazer mais conhecimentos que atinjam a criança de maneira afetiva. Então, o estado emocional vai ser importante aí para que a gente possa aprender de uma maneira mais tranquila e mais significativa. Bom, então eu trouxe aqui, pensando, né, em como avaliar essa memória, em algumas sugestões. Por exemplo, eu posso pedir para a criança me contar sobre alguma festa da escola. Ah, me conta como é que foi a festa junina da escola, como é que foi a festa da Páscoa da escola. Isso é memória episódica. Ela vai ter que lembrar o que aconteceu, as pessoas que estavam presentes, como foi a dinâmica desse acontecimento. E às vezes, quando não aconteceu festa nenhuma na escola, eu posso pedir, por exemplo, para ela me falar de um final de semana, de umas férias.
E se a criança me apresenta isso de uma maneira pobre, eu posso perguntar: que mais? Tinha pessoas? Quem eram essas pessoas? O que eles estavam fazendo? Então, a memória episódica é a memória de um episódio, de alguma coisa, de um acontecimento que a criança vivenciou. Muitas vezes, essa memória pode ser uma memória mais pobre, mas ela também pode ser rica. E quanto mais eu estimular, quanto mais eu perguntar a respeito, mais eu vou estar estimulando a criança a lidar com a sua memória. Um outro tipo de memória, que é a memória semântica, eu mostro figuras de coisas conhecidas para a criança, coisas do dia a dia, uma bicicleta, um caderno, um lápis, e pergunto para ela: o que é isso? Ela vai ter que me dar o nome dessa coisa. Ah, isso é um caderno, isso é uma bicicleta, isso é um carro, isso é um lápis. Então, a memória semântica é saber o nome das coisas. E a criança, às vezes, quando eu mostro alguma coisa, esqueci. Esqueceu? Isso aqui você usa na sala de aula. Como é que chama isso aqui? Ah, eu acho que é livro. Então, tá, pensa um pouquinho. Então, mesmo na avaliação, gente, é importante a gente estimular a criança a dar a melhor resposta possível. Às vezes a criança dá uma resposta ali para ficar livre daquela pergunta, né? É errôneo a gente pensar que eu estou avaliando, então a resposta da criança que vai ser o que vai ser importante. Sim, a resposta da criança é o que vai ser importante. Mas eu preciso estimulá-la, porque às vezes ela sabe mais coisas, mas ela não disse ali por algum motivo dela. Uma outra forma de eu avaliar a memória da criança é pedir para descrever, por exemplo, uma situação. Como é que a gente faz para andar de bicicleta? Quer dizer, às vezes se ela tem bicicleta, se ela anda de bicicleta, a gente senta na bicicleta e aí a gente põe o pé no pedal e a gente pedala e aí a bicicleta anda. Ou então eu posso pedir uma coisa bastante simples. Como é que a gente escova dente? A gente tem que colocar a pasta na escova, aí a gente molha, aí a gente esfrega no dente, e aí a gente enxágua, e aí a gente seca a escova, e aí a gente guarda. Então, isso é a memória processual, é a memória de um processo. Então, quando a criança fala assim, como é que escova dente? Eu ponho escova na boca e escovo. Ué, mas essa escova é colocada lisa, sem nada? Não, tem que colocar pasta. Então primeiro a gente coloca a pasta na escova, é assim? É. Então, é importante a gente saber se essa criança lembra como se faz essas coisas, né? Então, a memória processual também é um tipo de memória que é importante para a criança lá na aprendizagem da sala de aula. Uma outra forma de eu avaliar memória, eu mostro algumas figuras para a criança. Quando eu digo algumas, gente, algumas poucas, umas 3 ou 4 figuras, e peço para ela me dizer o nome dessas figuras. Depois eu retiro as figuras e falo: agora você vai falar sem olhar. Quais as figuras que eu te mostrei? Aí vai depender da maturidade da criança. As crianças mais jovens eu coloco menos figuras, as crianças mais velhas eu posso colocar um pouco mais de figuras, 5, 6 figuras. E depois de um tempo, 5 ou 10 minutos, eu pergunto de novo: escuta, aquelas figuras que eu te mostrei, lembra quais foram? Então eu estou avaliando qual memória? Memória visual. Então alguma coisa que ela viu e ela vai ter que lembrar depois de um tempo. Memória visual, gente, é extremamente importante em sala de aula, a gente sabe disso, né? Aquilo que o professor dá uma explicação, aquele cartaz que ele mostra, aquilo que ele escreve no quadro, depois a criança precisa lembrar, né, sem ter aquilo em mãos. Então, a memória visual também é um outro tipo de memória que eu vou avaliar aqui nessa parte cognitiva. Um quinto tipo de memória que eu também posso avaliar é a memória auditiva. Eu falo para a criança: eu vou te falar algumas palavras, você vai prestar atenção, porque depois você vai ter que repetir para mim. Então, eu falo também as crianças mais jovens, menos maduras, eu falo menos palavras. As crianças mais velhas, as crianças com mais maturidade, eu posso falar mais palavras, né? 3, 4, 5, 6, vai depender da idade da criança e da maturidade. Então, eu falo algumas palavras. Tá, agora repete para mim. Qual palavra que eu te falei? Então, ela vai ter que repetir. Então, aí eu vou ver se, nossa, eu falei 3 palavras, ela conseguiu lembrar só uma. Então, eu pergunto: o que mais? Lembra de mais alguma? Eu falei 3. Então, eu vou dando dicas para a criança, porque a criança, gente, é uma questão muito... Vou usar uma palavra aqui, que é uma palavra bem... É muito judiado, é muito judiação com a criança, fazer com que ela lembre numa situação de avaliação.
A avaliação é uma situação estressante. Então, eu posso dar dica. Eu te falei 3, você não lembra de mais nenhuma? Se ela lembrou das 3, o que eu faço? Depois de uns 5 minutos, eu peço para ela, escuta, agora eu quero que você lembre aquelas 3 palavras que eu te falei. Se ela lembrou só uma, gente, eu não vou perguntar de novo depois de 5 minutos. Porque se ela não conseguiu lembrar imediatamente depois de 5 minutos, provavelmente ela não vai lembrar das 3, né? Então, aí eu vou estar avaliando a memória auditiva. Um outro aspecto da cognição que eu vou avaliar com a criança é a percepção. O que é a percepção? A percepção é um processo cognitivo também. Através dele, a gente faz contato com o mundo. Como é que a gente faz contato com o mundo? A gente faz contato com o mundo através dos nossos órgãos dos sentidos. Então, a gente faz contato com o mundo através da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do nosso olfato. Então, a percepção também não é só assim, ele tem percepção ou não tem percepção. Qual percepção? Qual delas que ele tem? A percepção visual, é auditiva, é a tátil? Então, eu vou ter que avaliar vários tipos de percepção para eu saber qual delas eu preciso desenvolver mais ou qual já está bem desenvolvida que eu já posso aproveitar como uma potencialidade. Então, a condição do indivíduo, né, tanto física quanto emocional, é extremamente importante. Muitas vezes a gente sente cheiros que nos remetem a coisas positivas ou a coisas negativas. Às vezes a gente vê coisas que também nos remetem a coisas negativas ou a coisas positivas. Então, o estado, né, a condição do indivíduo, tanto física quanto emocional, vai interferir nas suas percepções, né, naquilo que ele percebe no seu dia a dia. Bom, a percepção, então, eu vou ter vários tipos de percepção. Na percepção visual, eu entrego um objeto para a criança e peço para ele descrever esse objeto para mim. É diferente da memória lá, quando eu peço para o nome. Aqui eu não quero nome, eu quero uma descrição. E aqui também, eu posso perguntar, né? Às vezes eu dou um carrinho, vamos pensar um carrinho de brinquedo. Isso é um carrinho. Tá, o que ele tem? Ele tem roda. Que mais? Que cor que ele é? Ele é azul. O que ele tem? Ele tem porta? Ele tem porta. Então, eu posso ir perguntando para a criança para ver o que ela está percebendo. É claro que aquela primeira resposta é uma resposta significativa. Ele consegue ver o todo. Ele viu que é um carrinho, mas ele não consegue me descrever o que tem nesse carrinho. Então, eu vou medir se essa percepção visual dele está mais rica ou se está bem empobrecida. Na percepção auditiva, é a mesma coisa. A percepção auditiva vira uma brincadeira, né? Porque eu falo com a criança assim, eu vou falar o seu nome e depois eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu falo o nome dele bem baixinho. Falei, como é que eu falei? Eu falei alto ou falei baixo? Aí ele tem que identificar se eu falei o nome dele baixo ou se eu falei alto. Depois eu falo o nome dele alto e agora? De que jeito que eu falei? Aí eu posso falar o nome dele agudo ou posso falar grave. Eu perguntei, como é que eu falei? Você falou, mesmo que ele não usa a palavra agudo e grave, agora você falou fininho, agora você falou grosso, né? Então você falou forte, você falou fraco. Então usem o nome da criança para avaliar. E você sempre fala, eu vou te falar o seu nome e depois eu vou te perguntar uma coisa. E aí eu faço com que ele preste atenção. Então eu posso fazer aí a avaliação da percepção auditiva. Na percepção corporal tátil, eu tenho que avaliar se como que a criança está percebendo as coisas através do tato. Então, por exemplo, eu posso pedir que ele feche os olhos e eu coloco a mão na mão dele e pergunto, onde que eu estou tocando? Aí eu posso pôr a mão no ombro, na cabeça, em partes do corpo e pergunto para ele, o que eu estou tocando? Ou então eu posso, às vezes, quando a criança é muito tímida, muito arredia, né, que é difícil a gente ter esse contato físico, eu posso colocar um objeto dentro de um saco de pano e pedir para ele enfiar a mão e tentar descobrir o que é aquilo. Então ele fala, é uma coisa, eu não sei, mas tá lá, é redondo ou é quadrado, né? É grande ou é pequeno? Então eu começo a fazer perguntas para ele poder ir definir, é quadrado, tem ponta, o que é e tal. Então ele vai me descrevendo para eu poder ver se ele consegue fazer essa percepção tátil. Isso para o cego é ótimo, né? Mas para as outras deficiências que não usam tanta questão tátil, às vezes é difícil descobrir, né, com a mão dentro de um saco de pano. Um outro tipo de percepção é a percepção espacial. Então, a percepção espacial, eu posso pedir que o estudante organize materiais
do menor para o maior ou do maior para o menor. E eu vou tentar fazer com que ele perceba algumas relações entre esses objetos. O que está primeiro? O que está por último? Ou o que está atrás? O que está na frente? Né? Então, esses conceitos de atrás, na frente, dentro, fora, antes, depois, são conceitos extremamente importantes no conhecimento matemático. Então, aqui eu vou avaliar como que a criança percebe, né, as coisas dentro de um espaço. Bom, um outro aspecto da cognição que eu vou avaliar também é a atenção. A atenção, gente, o que é a atenção? A atenção é a seleção e manutenção de um foco, né, de uma informação. Então, quando eu seleciono alguma coisa e eu mantenho o meu foco naquela coisa. Pode ser numa história, pode ser numa pessoa, pode ser em algum acontecimento, mas a atenção, ela sempre é ligada à seleção de estímulos. Essa seleção de estímulos pode ser uma seleção rápida ou pode ser uma seleção mais demorada. Então, também eu vou ter que ver se a criança, se ela foca a atenção de uma maneira mais demorada ou não aos determinados estímulos. Na sala de aula, o foco na atenção ele é fundamental, senão a criança não consegue absorver o conhecimento que está sendo transmitido, né? Aqui também eu trouxe tipos de atenção. Atenção alerta. Você não precisa fazer nada para avaliar a atenção alerta, porque até agora, né, de tudo que você já perguntou para a criança, você já consegue perceber. É uma criança que você fala assim, fulano, agora nós vamos fazer isso. Ela te olha imediatamente ou você precisa, fulano, eu estou te chamando, vamos fazer aqui. Então, a criança que tem dificuldade de atenção alerta, ela vai precisar de ser chamada mais de uma vez quando você quiser que ela faça uma atividade. Isso na sala de aula a gente percebe isso muito claramente, né? Tem algumas crianças quando o professor fala, gente, agora presta atenção aqui. Então muitos alunos olham para o quadro, olham para aquilo que a professora está mostrando. Mas tem aluno que a professora precisa, fulano, olha para cá agora, eu vou mostrar uma coisa, presta atenção. Então a atenção alerta também, ela é fundamental na aprendizagem. E se eu estou durante a avaliação, tendo que chamar a atenção dessa criança para que ela foque naquilo que eu estou perguntando, então eu já posso prever que dentro da sala de aula ela também vai ter essa mesma dificuldade. Tem uma outra atenção também que eu gosto muito de avaliar, que é a atenção alternada. Essa acaba sendo uma brincadeira ou acaba sendo também uma forma de deixar a criança preocupada com aquilo que ela está fazendo, que é a atenção alternada. O que é a atenção alternada? Eu peço para a criança fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu dou um papel e um lápis, por exemplo, e dou umas bolinhas e uma caixinha. Então, você vai fazer o seguinte, você vai escrever seu nome várias vezes aqui nesse papel, mas ao mesmo tempo você vai guardar as bolinhas dentro da caixa. Então, como é que ela faz isso? Então, ela vai escrevendo, ela escreve o nome várias vezes, depois ela coloca as bolinhas na caixa, ou ela escreve o nome, coloca a bolinha na caixa, escreve o nome. Então, ela consegue prestar atenção em duas tarefas ao mesmo tempo e alternadamente ela resolve essas duas tarefas. Tá? Então, como que a criança faz isso? Isso na sala de aula também muitas vezes é fundamental. Então, eu avaliar a atenção é importante para a construção da minha proposta pedagógica. Com isso, a gente encerra a 5ª aula e a partir da 6ª aula eu vou continuar falando de cognição, ok? Ainda tem vários aspectos da cognição que nós precisamos trabalhar, ok? Paramos por aqui. Muito obrigada.